Ai, meu Deus do céu. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos a mais esse nosso podcast, o podcast do nosso templo, aquele momento que doidos se juntam para falar sobre doideiras e colocar o nosso templo no meio do caminho aqui, para que vocês saibam mais sobre nós e saibam mais sobre o que a gente fala, sempre com um gato pulando no meu colo de forma desesperada, como é esse daqui. Esse daqui é o Shanty Clayton, para quem não conhece. Shanty Clayton, que vai fazer parte do nosso podcast a partir de agora. Ele vai ficar aqui assim. Coitado, ele só olha para baixo. De qualquer forma, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito legal, cara, que é sobre ateísmo e magia. Como isso é possível, mas antes de mais nada, vamos apresentar aqui os nossos co-hostings, as pessoas que estão aqui com a gente. Então, para começar, meu nome é Nino Denani e eu nunca entendi por que vocês acham que magia tem a ver com teísmo. Eu sou a Tracy e eu diria que eu sou ateia, graças a Deus, mas hoje eu tô numa TPM que nem Jesus na causa. Eu sou o Léo e eu sou ateu de expor. E aí, as pitanguinhas? Cara de 99. E aí, minhas pitanguinhas, como é que vocês estão? Eu sou o Anderson Oliveira. Eu ia dizer que eu sou ateu, graças a Deus, mas todo mundo já falou isso, então é graças ao diabo mesmo. Eu sou o Fábio, sou ateu graças às minhas convicções científicas, mas isso não é um rótulo de nada. Eu sou a Bruna e eu ainda não sou ateia nem à toa, mas talvez eu seja. E eu ainda acho que magia é glitter. Ué, mas não é? É que ele vai... Estamos todos aqui reunidos pra gente falar sobre magia e ateísmo. Antes de mais nada, eu queria levantar uma bandeira pra vocês aqui. Eu odeio do fundo do meu coração quando a Tracy fala que é ateia, graças a Deus. Sabe por quê? Porque, em geral, as pessoas que são teístas não conseguem entender ironia. Então elas ouvem a Paula falando ateu, graças a Deus, e automaticamente elas falam, olha, a Paula hipócrita, porque ela é ateia, mas ela ainda acredita em Deus, porque ela fala graças a Deus. Então, aí a gente, como tem uma bandeira levantada do ateísmo, isso atrapalha tanto o diálogo, mas enfim, Tracy, eu... Mas eu realmente fico com... Toda vez que ela fala isso, me dá tipo uma arranhada no coração. E a coisa mais comum é as pessoas não conseguirem conceber o fato de eu falar que sou satanista e sou ateu. Como assim? Você é ateu e acredita em demônio? Porque demônio não é Deus. Automaticamente eu sou ateu. Ateu é quem não acredita em Deus. E Deus, especificamente da Bíblia, velho. Avesso a Deus. Teísta, divindade. Deus. Mas enfim, antes da gente começar, vamos passar rapidamente aqui pra vocês alguma agendinha do nosso templo, né? Porque a gente faz muita coisa no templo e é legal que vocês saibam, lembrando que a agenda completa das coisas que a gente faz lá no nosso templo, tanto aqui de São Paulo, o templo de São Paulo fica na Rua Andaraí 463 na Vila Maria, ou do templo de Belo Horizonte, que fica na Rua Deputado Cláudio Pinheiro de Lima 261 no Glória. Vocês conseguem acompanhar isso mais de perto em nossotemplo.com.br ou ainda no IG @Nosso Templo SP, Nosso Templo de São Paulo, ou @Nosso Templo BH, para o Nosso Templo de Belo Horizonte, tá? Então, estamos no dia 13/8 agora, o próximo evento que a gente vai ter é no dia 21/8, que é o Rito Coletivo de Expansão e Sucesso Profissional. Depois nós teremos, aliás, no mesmo dia 21/8, a Festa dos Guardiões, e essa Festa dos Guardiões será aqui em São Paulo e em BH, assim como o Rito Coletivo de Expansão e Sucesso Profissional também será aqui em São Paulo e em BH, tá? Ambos presenciais. No caso do rito coletivo também dá para fazer à distância. Se você for presencial é no Vasco, completamente na faixa. Se você for para fazer online, você tem que entrar em nossotempo.com.br para se inscrever e aí tem uma taxa, beleza? Então dia 21/8, Festa dos Guardiões, que não tem nada a ver com Exu, umbandistas. Tem nada a ver com Exu, porque o mundo não é de vocês, não. Outras pessoas entendem outras coisas com os negócios. Fechou? Guardião não tem nada a ver com isso, não. Vai tomar nos seus cu. Enfim, a gente também vai ter no dia 25/8 aqui em São Paulo o rito de Ayahuasca, que a gente vai fazer. Quer dizer, a gente não vai fazer, nós vamos ceder o espaço do templo para que o Ovídio faça junto com o pessoal que consagra a Ayahuasca lá com ele. Então o Olívio vai trazer esse rito para nós e a gente vai ceder o espaço do nosso tempo para ele, tá? E eu já estou deixando no ar aqui para todo mundo saber. Dia 31/10
31 de outubro, dia das bruxas, a gente vai ter o primeiro concílio dos magos do nosso templo. Mas isso aí fica entre os magos do nosso templo. Isso aí vocês não vão saber o que vai acontecer, não. Tá? Tem outro detalhe, no dia 24 vai ter iniciação lá no templo, vai ter a galera de BH se iniciando, galera de São Paulo se iniciando, o Leozinho aqui se iniciando, não sei que lado que tá aparecendo pra vocês aqui, mas ele é fechado e alguns membros podem participar, então se você tá no nosso templo, já frequenta nosso templo e quer assistir, quer participar do rito de iniciação, dá um toque lá pra gente, que a gente conversa sobre a possibilidade. Só para falar que é uma surpresa, eu quero participar, sim, eu quero estar lá, tá? Isso ninguém sabia. Não, era uma novidade que eu queria falar para vocês, eu quero participar um pouco mais do templo. A Bruna não vai fazer a iniciação, ela já fez tanta iniciação que na hora de fazer a iniciação dela, eu vou ter que mandar ela para o Amazonas, sei lá. Eu fiquei com a dúvida aqui, seria essa festa dos nossos guardiões, os guardiões das galáxias? Pode ser do que você quiser, cara, contanto que você entenda que ele te guarda de algum jeito. Essa é a questão. Aqueles lá guardam bem a galáxia. Cara, quero um Groot. Como a gente... Olha só, olha a brincadeira. Como a gente trabalha com magia, e a gente trabalha, por trabalhar com magia, a gente trabalha com diversos paradigmas, e na maioria dos paradigmas existe a figura de um guardião. Por exemplo, a gente tem os 4 guardiões que guardam as 4 torres dos 4 pontos cardeais de trabalho, né, que a Golden Dawn trouxe, que é o Crowley mais precisamente. A gente tem os guardiões da Umbanda, que são os Exus. A gente tem os guardiões da Wicca, né, que são os guardiões naturais. Ou seja, toda grande situação mística tem figuras de guardião. E o nosso rito de homenagem aos guardiões é para homenagear a todos esses guardiões de acordo com a fé de cada um, com a crença de cada um ou a não crença de cada um. Né? Porque, por exemplo, eu sou ateu, mas eu também tenho meus guardiões. Quem? Paula, Dedes, Maricota, o Rafa, Leozinho, né? A Carioca, o Anderson, que é um guardião 3x4 que tá lá, né, para guardar nós. Enfim, eu também tenho meus guardiões que também serão homenageados. Então, assim, a festa dos guardiões tem a ver com magia, com esse tipo de coisa. Tem gente que vai homenagear o Sag, né, que é o Sagrado Anjo Guardião, que também pode ser um guardião. Enfim, é essa conjuntura de situações, entendeu? Não é, ele vai fazer festa dos guardiões porque ele vai saudar. Inclusive, o próprio Sag pode ser visto das duas formas, sobre a ótica teísta e ateísta. E é mais uma coisa que a gente puxa hoje. É o seguinte, gente, olha só. Hoje a gente vai falar sobre sobre ateísmo e magia, tá? A grande situação aqui é que, assim, eu vou confessar um negócio pra vocês. Quando eu me coloquei publicamente como ateu e eu já era magista, né? E eu comecei a colocar na internet que eu era ateu, que piriri pororó, as pessoas começaram a me atacar, falando, como é possível um mago ser ateu? Eu fiquei desconcertado. Porque pra mim isso nunca foi um problema. Se você pega as literaturas mágicas, não tô falando do Nino, pega as literaturas mágicas. Você pega as literaturas mágicas de 1900 pra cá, basicamente todo mundo é ateu. Ou, pelo menos, não leva tão em consideração a figura de Deus. E eu vou dizer mais, quando você pega literaturas mais pra cá ainda, tipo Phil Heine, além de ateu, as pessoas são céticas. Então, assim, mago, eu sou mago de ordem mística, né? Eu não aprendi porque eu li Kybalion 10 anos atrás e acho que o Kybalion é uma puta obra mágica, né? Eu sou eu sou mago de ordem. Foi um processo natural, eu continuei estudando magia, logo eu também entrei em contato com os livros mais modernos de magia, e quando eu entrei em contato, pra mim era normal. Eu nunca entendi, na verdade, o porquê que as pessoas ficam tão impressionadas com relação à magia e ateísmo, pra mim nem faz sentido. O que vocês acham? As pessoas geralmente são ligadas a esses rótulos de extremos, não é? Se tu é ateu, eles entendem que não, tu tem que ser satanista, tu tem que ser isso, aquilo outro. Então, geralmente, quando você se coloca nessa posição, automaticamente, na verdade, qualquer coisa que tu faça, vai ser rotulado de alguma maneira. Essa que é a grande verdade. Independentemente da pessoa entender ou não entender o que significa ser ateu.
Que é uma outra questão, né? Porque a maioria das pessoas não saca o que é ateu, tá ligado? Eu costumo dizer que todo mundo é ateu em alguma esfera. Porque o cara, se ele é cristão, ele não acredita em Shiva, ele não acredita em Buda, que é divindade para outras pessoas. Então, se for levar por essa lógica deles, ele também é ateu de algum modo, entendeu? E a diferença para mim, por exemplo, é que eu coloco todas essas divindades no mesmo balaio e não acredito em nenhuma de igual forma. Simples assim, entendeu? Então... Tava lendo um pouquinho o assunto e, na verdade, existem pelo menos 4 divisões aí, né, que são consideradas, que é o teísta, o ateísta, o apateísta e o agnóstico, né, que é o ateu que não tem coragem de dizer que é ateu. Já o apateísta é aquele que não está nem se preocupando, ele não se preocupa em saber se há ou não há um Deus, não é? E o teísta a gente já conhece, né? O cara que sabe, que atribui a Deus aquilo que ele não sabe explicar. Aí a gente vê assim, por exemplo, quando Galileu escreveu Sidereus Núcius, veio Newton e provou que a gravidade é o que move os planetas, pronto, fudeu, matou Deus, porque ele não tem mais a função de mover planeta nenhum. Então, quando a gente atribui essas coisas que a gente não sabe explicar a um Deus, cara, a gente tá fazendo uma besteira absurda. Então, eu vou jogar uma pergunta aqui para vocês. Eu não sei se eu sou ateia ou à toa, né? Como o pessoal fala, se eu não acredito em Deus, é à toa. Porque, assim, eu não acredito num Deus único. Eu acredito nas divindades em geral. Então você é politeísta. Então, aí eu sou politeísta. E porque, para mim, cada divindade, ela tem uma força que não necessariamente é divina, entende? Sabe qual que é o grande problema, Bru? É que, assim, quando você tenta pegar o significado da palavra ateu, e se eu não me engano, o dicionário Oxford fala sobre isso no verbete, você tem uma certa dificuldade de falar exatamente o que é ser um ateu, porque você tem dificuldade de falar o que é teu. Para você negar... para você negar, você tem que negar alguma coisa, né? Sim. A palavra ateu clássico quer dizer sem Deus, Deus com D maiúsculo, né? Ah. Deus, eu geralmente pego Deus aqui como a concepção filosófica de Deus, não a religiosa. A concepção filosófica de Deus é algo ou alguém que criou, que mantém e que pode destruir o universo, né? Ou seja, o Deus cristão entra aí, porque, né, ele criou o universo, ele mantém o universo, ele pode destruir o universo. Assim como várias outras divindades, vários outros deuses. Agora, divindade é uma classe diferente que não é um deus. Por exemplo, você pega Ogum. Ogum, ele é uma divindade, mas ele não criou o universo. Ele não mantém o universo, ele não... Saca? Então aí ele seria uma outra coisa. Agora, dependendo da amplitude que você dá pro termo, o ateísmo também vai pegar essas divindades. Agora, divindade também não é espírito. É uma outra coisa. Então você pode não acreditar em Ogum, Oxóssi e sei lá, Odin, mas acreditar em fantasma. Agora, dependendo da amplitude do termo ateu, você também pode pegar os espíritos. Entende? Nossa, é muito... É muito agora... na cabeça a galera. Mind blow, assim, agora... Porque, inclusive, quando você pega... Eu tô aqui lendo na Wikipedia pra ver se eu consegui alguma ajuda. A Wikipedia mesmo fala, ó. Eu sei que a Wikipedia não é lá um lugar muito bom pra ver as coisas, mas aqui, ó. Num sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades. Isso daqui ele pegou... cadê? Tá aqui número 1. Só pra ver da onde ele tirou isso daqui. Um pequeno artigo do religiostolerance.org chamado Definition of Term Atheism. Sugere que não é consenso sobre a definição do termo. Simon Blackburn resume a situação no dicionário Oxford Filosofia, lá foi onde eu falei. Ateísmo é a falta de crença em um Deus ou a crença de não há nenhum. A maioria dos dicionários, primeiro lista uma definição de... Enfim, a grande dificuldade da definição do ateísmo é exatamente isso, porque quão amplo é o termo que você está dando. E pegando o gancho do que o Fábio falou, do agnóstico, né? Do agnóstico, você tem o agnóstico teísta e o agnóstico ateísta. O agnóstico ateísta é aquele que não sabe, mas acha que sim, e o agnóstico ateísta é aquele que não sabe, mas acha que não. Você tem hoje em dia o ateu espiritualista, que é o budista. É o ateu que acredita em espíritos.
Ou seja, o termo, ele é muito difícil. Agora, eu, por exemplo, estou numa cadeira de ateu porque eu não acredito em Deus, não acredito em divindades e não acredito em espíritos, não acredito em nenhum fenômeno metafísico. Né? Então eu também não acredito em anjos, demônios e qualquer coisa que esteja relacionada a isso, tipo elemental, elementar, essas coisas todas. Então hoje eu posso me considerar um ateu, né? Um ateu hardcore, que geralmente eles chamam. Mas a definição desse termo hoje em dia ela tá tão complexa quanto qualquer outro termo que a gente usa para definir. O próprio termo, né? E eu não vou falar isso aqui de forma nenhuma para falar que eu sou contra, que tá errado, nem nada disso. É só como medida de comparação, tá? Antigamente a gente tinha a sigla GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Depois veio o LGBT, LGBTQI+, LGBTQI não sei o que, não sei o que lá. E agora a gente tá numa sigla ou seja, cada vez mais vai complexificando a coisa, o que eu acho até certo ponto legal, porque a gente vai criando divisões que muitas vezes são necessárias, né? Mas que cada vez fica mais difícil de entender em si o termo, porque a gente, quanto menos a gente sabe de uma coisa, mais a gente tende a criar extremos, né? Então... Piorar isso, em vez de põe o ateísmo como religião, né? Tem gente que põe o ateísmo como religião. E tem gente que fala que a gente só não acredita em Deus porque Deus existe. O que também é uma groselha sem tamanho. Agora, a gente vem falando aqui em todos os podcasts, acho que esse é o 7º, sobre a diferença do porquê que a gente não precisa que isso exista. Pode existir, pode não existir, isso é individual, da crença de cada membro do templo, mas a gente não usa isso no templo. Então, eu acho que fica muito complicado das pessoas conseguirem separar por si só, por ser essa confusão, pelo que a gente já abordou de como assim, mas magia e você não acredita em Deus, porque ela associa magia a espíritos, a divindades, de onde vem seu poder? Essa é a pergunta que sempre fazem. Então, a gente veio falando isso, se você está aqui vendo esse podcast hoje, indico você assistir todos os outros, para depois assistir esse, que esse aqui a gente está bem focado, mas a gente explicou muito sobre cada um desses detalhes. Hoje a gente vai pegar só ali a cereja ali e falar por cima aqui, porque a gente foi, né, individualmente em cada coisa. Eu confesso que assim, eu nem faço ideia do porquê. Né, um dos tópicos que a gente tem que fazer aqui é falar, né? Mas eu não consigo nem imaginar o porquê que as pessoas ligam magia a Deus. Pra mim não faz sentido. Entende? Porque, na verdade... Pode falar, Bruno. Eu consigo te falar porque eu tinha esse pensamento. Até eu entender o que era. Porque quando a gente pensa em magia, normalmente as pessoas que não entendem que é uma questão de conhecimento, a gente sempre se pega alguma coisa muito fora da realidade acontecendo. Uma manifestação muito doida de alguma coisa lá do outro mundo acontecendo na vida da gente. Meio aquela coisa meio ocos-pocos de balançar a varinha mesmo, nesse imaginário. Então, quando eu falo assim, eu acredito na magia, então eu imagino que um ser, sei lá, místico vai aparecer e vai mudar as coisas para mim. E para eu acreditar nesse ser místico, eu preciso acreditar no mundo espiritual de alguma forma. Se eu não acredito nesse mas peraí, espiritual, mas peraí. Mas peraí, mesmo nesses casos que você deu agora dos filmes, a pessoa pega a varinha e ela faz a magia. Não tem uma criatura sobrenatural aí. Mas você invoca alguma coisa do imaginário. Sim, só para eu entender. De um Leviosa é ele lá que tá fazendo. Na sua cabeça, a Bruna pediu amarração. Deus tá lá no trono dele cuidando das guerras do mundo. Ele, opa! A Bruna tá precisando voltar com o ex dela, que maltratou ela a vida inteira. Vou lá eu tocar na varinha dele. É isso? É bastante isso. Ou, por exemplo, quando a gente... Pelo menos assim, eu entendo isso e as pessoas com quem eu convivo, a gente também meio que tinha isso até... Eu comecei a entender o que é de fato para explicar. Por exemplo, se eu vou lá olhando lá, Buda, ajuda aí. Deixa ela também, falar. Vocês ficam interrompendo a Bruna todo o podcast. Vamos deixar a Bruna falar, pelo amor de Deus? A magia, não necessariamente Deus, porque quem vê a magia dessa forma mais mística não fala que é Deus.
mas são seres entre o céu e a terra. Então, você vai pedir a magia para fadinha, você vai pedir a magia para sereia, você vai pedir a magia para não sei quem, entendeu? E aí você mexe com esse povo e aí a magia acontece. Você acorda no outro dia e, olha, aconteceu. Entendeu? Mas é nesse sentido bem místico mesmo. Então, na verdade, pra essa galera, a magia, ela não é magia, né? A magia é a súplica do mago a uma outra coisa. A um espírito, alguma coisa. É isso. Então, mas aí é onde a gente entra falando o que é magia. Porque essa visão magia é fazer o sobrenatural, tanto que confundem muito, e é um podcast que a gente vai fazer, eu já anotei lá o tema de milagres e magia, que o Léo sugeriu, e a gente tem que falar sobre isso, porque a pessoa acha que magia é aquela coisa de, eu vou mentalizar aqui, eu vou derrubar aquela garrafa, eu vou fazer aqui, aquela pessoa vai, sei lá, pensar em mim. Ela atribui automaticamente magia ao sobrenatural. E aí, como é que você consegue um sobrenatural se não tem um sobrenatural? Então, eu acho que a gente pode definir aqui o que é a magia, essa visão de magia que a gente tem e por que ela é assim. O Nino traz essa visão de forma muito interessante, porque eu também vim esse início todo passando por Wicca, bruxaria natural, toda essa linha, até Umbanda mesmo, fui algumas vezes e ouço sempre falar sobre isso, ser magia também. Mas então, o que é magia? Afinal. Então, é que assim, eu acho que assim, na maioria dos casos, a pessoa tem esse tipo de visão porque as pessoas, elas não querem sentar a bunda na cadeira e estudar, tá ligado? E isso é engraçado, porque quando você vê, tipo, meme falando sobre magia, ou mesmo quando você vê o RPG, você vai jogar de mago, ou quando você vê filme de mago, o mago é sempre aquele cara que tá, tipo, na torre, envolvido com livros, lendo, né? Velho. O mago é sempre esse cara. Mas aí as pessoas querem ser mago hoje em dia, e eu não sei qual que é a brisa dos caras. Mas é assim, quando você pega pra estudar a respeito de magia, primeira coisa, né? Quando você vai estudar alguma coisa, e a gente tá cheio de cientista aqui, eu acho que é até bom falar isso, quando você vai pegar pra estudar alguma coisa, você coloca o que você tá lendo dentro do contexto histórico aonde o bagulho foi escrito, em primeiro lugar, tá? Ou seja, vamos pegar a área de física aqui, que é a área do Fábio. Se você vai ler o Principia, do Newton, você não vai ler aquele livro aos olhos dos anos 2024. Você vai ler quando o Principia foi escrito, ou seja, o camarada tava lá escrevendo as bases da compreensão da gravidade que a gente tem hoje, mas algumas coisas ele não conseguiu ainda, por conta de falta de equipamento e tal, decifrar, e falou, o que mantém os planetas girando é Deus. Por quê? Porque ele estava ali, ainda com a fé cristã muito forte, né, ainda volto na igreja, então a gente coloca o que a gente está lendo dentro de um contexto histórico. Quando você vai pegar os grandes livros de magia, por exemplo, os livros do Trimétios, os livros de Levi, os livros do Paracelso, os livros de não sei quem, você tem que também colocar obrigatoriamente isso dentro do contexto histórico onde estava escrito. Ou seja, o Tritêmios era da igreja. Por quê? Porque naquela época o conhecimento era dado pela igreja, a igreja que mantinha as universidades, né, os padres que ensinavam as coisas. Os livros de Levi a mesma coisa. Mas quando você vai modernizando o estudo, por exemplo, quando você pega Crowley, que aí você sai do domínio da igreja, né, o Crowley é bem mais moderno, você já vê que essa história de espíritos e entidades vai acabando, vai caindo. Por quê? Porque o contexto histórico é outro. É um contexto onde a ciência avançou mais. Então, o que a magia é? A magia, na verdade, em todos os tempos, por todas as pessoas, foi o estudo das coisas, dentro do contexto onde ela acontece. Hoje em dia, a gente, por exemplo, tem o conhecimento de psicologia avançado o suficiente para tentar entender o que é toda a mente universo mental. Né? A gente pega esse conto lá do Corpus Hermético, com 4 séculos antes da nossa era, e agora a gente olha, 4 séculos antes da nossa era, o pessoal pensava assim, mas vamos tentar modernizar para ver se faz sentido, né?
E hoje em dia a gente já tem a questão da mentalidade, da questão da mente, muito mais forte. O próprio Crowley vai colocar o Sag, que é o Sagrador de Guardião, o Corozon, os Demons da Goetia como uma manifestação interna do próprio mago já. Né? O Phil Heine, que é da magia do caos, lá do caos condensado, já vai colocar o contato do magista como uma divindade, como na verdade o contato do magista com a crença num objeto de crença e não com o objeto de crença em si. Então ele já começa a trazer pra gente a necessidade de uma outra vertente, né? O entendimento da crença e não o objeto da crença, saca? Ou seja, a gente vai entender o que a fé em Deus faz e não Deus necessariamente, né? E aí a magia vem modernizando. Só que assim, por algum motivo, e a gente sabe muito bem, na verdade, qual que é o motivo, as pessoas se prendem em paradigmas anteriores, onde você não precisa buscar tanto e a explicação das coisas fica muito mais clara. Muito mais clara, não necessariamente certa, mas muito mais clara. Ou seja, eu joguei um bagulho pra cima, o bagulho que eu joguei pra cima caiu. Por quê? Porque Deus fez assim. Então fica muito mais clara a explicação. Não necessariamente está certa, mas está clara, né? E aí a galera para por aí. Porque você tentar entender as equações que, né, a massa do nosso planeta puxa os objetos para o seu centro numa velocidade de 9 metros ao quadrado, 9 metros por segundo ao quadrado, é difícil. É 9 metros por segundo ao quadrado ou são 9 metros por segundo? 9,8 metros por segundo ao Cara quadrado. do Fábio pra você. É 9,8 metros por segundo ao 10. quadrado. Fica fácil pra fazer 10. A gente arredondar pra 10. Mas é metros por segundo ao quadrado, é isso mesmo? Metros por segundo ao quadrado, isso aí. Tá, então pronto, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo como é legal a gente ter um monte de gente inteligente junto com a gente? Porque a gente pode ser corrigido e a gente aprende melhor. Enfim, mas a grande brincadeira da galera ainda entender magia como a necessidade de deuses, divindades e todo esse cabedal é porque o pessoal parou na Idade Média. Porque é mais fácil. Porque as respostas são mais simples, como eu acabei de falar. Né? Tipo, você vê o bagulho acontecendo, você fala, foi Deus que quis. Assim como hoje em dia, você vê os magos e feiticeiros. E isso acontece por um motivo muito bacana. Porque as religiões aqui no Brasil, as religiões mais novas aqui no Brasil, se apropriaram do termo mago para chamar suas práticas de magia. Né? Ou seja, os caras pegaram lá, eu incorporo o preto velho feiticeiro. Sou mago, porque eu incorporo o preto velho feiticeiro. Lá, o meu Exu é o Exu Salomão da Quitanda. Eu sou mago porque é o Salomão da Quitanda. Eu incorporo o pai João, sei lá, mano, do Sete Feitiço. A bruxa Joana Dark. E aí eles pegam isso pra se apropriar e chamar-se de mago. E aí isso acabou cagando a história. Só que assim, nós como magos, a gente não tem um sindicato da magia, a gente tem um CRM, né? A gente não precisa fazer uma OAB da magia, né? Uma Ordem dos Magos do Brasil, uma OMB. A gente não tem uma OMB. Normalmente as pessoas auto-se-proclamam magos hoje em dia, né? E aí isso é mais engraçado ainda, porque quando eu cheguei na internet falando que mago só é mago quando outros magos o reconhecem como mago, todo mundo ficou puto comigo. Mas assim, a única forma... Tinha não mago falando que não te reconhecia porque ele se achava mago. Mas por que um mago só é um mago quando outros magos reconhecem? Tem forma de você ser mago sem outros magos reconhecerem? Tem, mas quem garante? É a mesma coisa. O Olavo de Carvalho era filósofo. Algum filósofo reconhecia ele como filósofo? Não, mas ele se dizia filósofo. E aí? É a mesma coisa do nosso lado, fi. Eu sou mago por quê? Porque eu fiz parte de ordem, fui elevado a mestre de ordem, abri outra ordem onde eu fui elevado a mestre de novo, porque quando eu abri a ordem começou a funcionar, eu abandonei o mestrado, me jogaram lá de novo, né? Agora a gente tá com o NOT, onde outros magos estão me reconhecendo como mago de novo. Tem outros magos tanto, tipo, eu não vou falar nome porque tem uns caras aí que começam a correr atrás dos meus amigos, sabe, pra fazer live, e depois começa a falar mal dos meus amigos por aí, então eu não vou fazer isso não. Falar que é advogado do Nino. Não, você não sabe. O quê? Teve um monte de gente, teve um cara muito grande por aí na internet que começou a falar que era mago por aí, e eu, né, eu só fico de quietinho de olho, nunca vi falar, né, eu fico de olho.
Mas aí eu comecei a falar na internet, ó, tal pessoa me reconhece, tal pessoa da Golden Dawn me reconhece, tal pessoa da Austro Argento me reconhece, tal pessoa da Aurum Solis me reconhece. Aí esse cara começou a ir atrás da galera, tá ligado? Fazer um monte de live, não sei o que lá. Aí brigou com todo mundo. Aí, enfim, eu não exponho mais meus amigos. Mas tem uma galera assim que me reconhece. Então, tipo assim, eu sou mago por quê? Porque outros me reconhecem como mago. Assim como vocês, por exemplo, o Leozinho, que tá no nosso tempo, tá fazendo parte da NOT, ele vai ter contato também com outros magos de outras ordens que também vão reconhecê-lo como mago quando ele for apto a isso. Então o mago é mago quando outros magos o reconhecem como mago. Não tem outra forma de ser, tá ligado? E aí, como é que eu sei que o mago é bom mago? Olha quem tá reconhecendo ele, porque se for o Joãozinho da esquina, não tem tanto efeito como o Frater Goya, tá ligado? Enfim, me perdi aqui nos devaneios. Sobre isso que você está falando, é bem interessante, porque, assim, primeiro que as pessoas meio que não sabem qual que é a diferença entre mago, bruxo e feiticeiro, e coloca todo mundo no mesmo balaio. E você falou sobre as religiões mais novas pegando o termo de magia e usando, né, se apropriando da palavra. E eu tenho uma visão disso, porque num dos leis que eu participei, algumas pessoas cultuavam o Xorungá. E aí falaram que era uma bruxa exclusiva do Ilê lá, do negócio, e só mulher podia fazer. Você não pode falar o nome dela, inclusive eu tô falando o nome dela aqui na minha casa, eu vou morrer amanhã, tá? Só pra vocês saberem que eu não posso falar o nome dela. Seus guardião tá em dia. Você já não pagou pra Ogum na viagem? Você tá muito ferrada, Bruna. Então, eu já meu coração de galinha. Todo. E eu acho interessante as pessoas entenderem qual que é a diferença entre bruxa, mago e feiticeiro. Para não ficar caindo nessas histórias. Mas tem uma questão aí que você vai... Eu saio da igreja, você começa a rodear outros círculos e no meio da magia não é diferente. É a necessidade que as pessoas têm de cultuar alguma coisa. Sim. A galera sai da igreja ou sai do terreiro, ela não cultua mais uma entidade. Mas aí faz questão, ela quer saber tudo que é forma, como que faz para cultuar o sagrado anjo guardião. Agora tá na moda é o demônio guardião. Que tem que idolatrar alguém, tem que cultuar alguma coisa, que senão não vale. Entendeu? Eu não entendo a necessidade. Na verdade, eu acho que isso aí nasce, né? Tanto é a questão da magia de vindo de uma divindade ou de espíritos, nasce de um atestado da própria incompetência da pessoa, né? Tipo, eu sou frágil. Não, é sério, é muito sério isso. Eu sou frágil, eu não consigo fazer nada por mim mesmo, então eu preciso que Deus, ou X divindade, ou X espírito, intervenha por mim e faça acontecer por mim, sabe? É igual você pedir pro seu pai, ô pai, me ajuda a trocar a lâmpada aqui daqui de casa, entendeu? Porque eu não consigo. É tipo isso. Acho que nasce desse sentimento da própria incompetência da pessoa, assim, da própria fragilidade da pessoa. Carregando um monte de muletas em tudo quanto é área, né? Então a gente pega É importante a gente entender, como o Nino falou, as diferentes épocas e as diferentes culturas, não é? Que acaba que isso gera cultura. Então, se pegar o Rituais da Automagia, do Levi, tu vê muito traço do catolicismo dele ali. Tu vê isso em outros, mas eles vão mudando com o passar do tempo. Assim é na vida profana, né? A gente pega, por exemplo, o desenvolvimento da educação da pessoa, não é? Uma faculdade é um Ctrl-C, Ctrl-V de coisas. Um mestrado, a pessoa ela aprende a pesquisar, mas ainda tem muletas. Aí quando ela vai para o doutorado, que ela tá fodida, ela é referência, né? É igual dentro da magia também o mago, né? Quando ele tem esse reconhecimento dos outros, quando ele produz alguma coisa que realmente dá a identidade dele como mago, o que ele faz que vai dizer quem ele é, e não o rótulo que deram, que ele carrega, que deram como esse papo de auto-iniciação, né? De a pessoa dizer que é mago. Tá, mas tu fez o quê? O que mostra? Na hora, como o Nino falou uma vez, né? Na hora que a água bate na bunda, como é que fica? Vai correr para quem? Né? Quando o avião tá caindo, não existe ateu, né? Mas mesmo assim todo mundo morre. Quando o avião tá caindo, não existe ateu, mas ainda assim todo mundo morre, né? Então, a questão que você estava falando de tradição e tal.
A galera se apega muito nisso, né? Não, porque na tradição tem que usar pele de cordeiro. Anda, no século IV era mais fácil achar uma pele de ovelha do que um papel, né? Papel não era qualquer um que tinha acesso, um pergaminho, qualquer coisa do tipo. Então, às vezes a tradição também falha. É só contextualizar, trazer para nossa época e ver o que é mais fácil encontrar hoje, né? Tá, mas isso tudo fala pra gente uma coisa importante, cara. A gente precisa definir, então, talvez, qual que é a diferença entre religião e magia. Se é que há alguma. Então, alguém de vocês quer falar sobre isso? A própria Wicca se considera religião, não é? Mas a Wicca não é magia, é bruxaria. Ah, é. Eu acho que a religião tem um sistema de crença e eles utilizam da magia dentro dos rituais da religião. Mas é uma coisa diferente da outra. A magia é exatamente o cerne da coisa, e a religião é o enfeitado, né? É o que um cara colocou lá, falou, faz isso, isso, isso. E aí depois você faz a magia. Alguém mais quer falar? Quando a gente está falando de magia como conhecimento, e até puxando o que você falou de a magia, a religião usa da magia dentro, e ela usa sem saber. Ela está achando que tudo que ela está fazendo é magia, porque ela acredita que realmente ela colocando aquela folhinha de não sei o que tem um cheiro de não sei o que com incenso e tal, aquilo vai fazer, ou então você vai pegar um sigilo, então, é uma coisa. Só que assim, ela, sem querer, ela acessa a magia, mas a magia da forma de conhecimento, de o que isso desperta na pessoa. Pô, eu tô ali preparando, eu tô criando uma relação com aquela poção que eu vou usar, vou passar um perfume, não sei o que, quando eu tiver uma puta entrevista de emprego, porque é um perfume de empoderamento. Você tá criando todos os gatilhos, que se você tem um conhecimento, você entende como é que funciona a mente. Então, não é porque aquela folha ela tem uma energia tal. Você vê assim porque você está dentro da religião. Mas você entende que aquela folha ou qualquer outra folhinha de qualquer outra coisa, a não ser que você tenha uma ligação muito específica com aquela, ela vai ter a mesma utilidade. Então, basicamente, a magia é você entender como as coisas funcionam para você poder usar isso a seu favor. Seja para ajudar outras pessoas, para usar a seu favor, enfim, para se ajudar, é mudar a realidade pelo poder da vontade, mas não pela vontade de eu vou pensar aqui, vou ter um pensamento e as vibrações vão atrair. Não é sobre isso. O segredo, né? Então é muito comum, por exemplo, as pessoas perguntarem para mim há quanto tempo eu trabalho com espiritualidade. Eu falo, eu acho que nunca, né? Porque eu trabalho com magia, não tem. Eu queria muito ter esse contato com o espírito, ver espírito, ouvir espírito, trocar ideia. Eu já tentei no cemitério, já fui em tudo que é lugar que é provável de ter espírito. Eu nunca vi nada. Eles se recusam a se mostrar para mim. E aí eu fico, será que é preconceito? Aí, é que não abriu o terceiro olho. Eu ia falar isso. Abriu o olho. Eu acho que assim, gente, para dar uma resumida no que o pessoal tá falando, a grande diferença entre magia e religião, eu acho que eu posso falar isso numa pequena frase. A religião conta com a sorte. Ou seja, a religião ela até pode usar algumas ferramentas que a magia usa, então realmente faz, né? A própria construção de rito, a implantação de gatilho, essas coisas todas. Só que como a magia trabalha com crença, com fé, e não com conhecimento, o que ela faz vai na sorte, saca? Então você vai num terreiro, por exemplo, e eu não tô falando terreiro em particular para pegar no pé da Umbanda, eu tô falando pro modo geral, tá? Mas você vai lá na Umbanda, como a Prace falou, vou faz um banho de folha não sei o que lá. O que está sendo trabalhado ali é um gatilho mental, né? De falar assim, quando você tomar banho, você estará protegido, estará seguro de energias e piriri, logo a sua mente não vai devagar para um ataque espiritual e você, né? Você trabalhou um gatilho, só que você não sabe. Então, por sorte, o bagulho faz e funciona. E eu quero falar um negócio para vocês aqui. Nossa. Enrachadores. Um belo de um corno passou aqui. Eu quero falar um negócio pra vocês aqui. O trabalho de terreiro funciona, independentemente da existência ou não de espíritos. Exatamente por conta disso. A grande diferença é que a religião conta com a sorte. E a magia é preditiva. Por que a magia é preditiva? Porque a gente é oraculista? Não. A magia é preditiva porque a gente trabalha com ciência, e ciência é preditiva.
Então a gente sabe que implantando um gatilho tal dará tal resultado. Por quê? Porque a psicologia já estudou sobre isso. A gente sabe que implantando um gatilho tal vai dar tal resultado. Por quê? Porque a física já estudou sobre isso. Então a gente consegue usar conscientemente esses processos. E é por isso que eu falo, eu faço atendimento particular com magia. Eu uso 3 ou 4 situações diferentes, incluindo a projeção de mente que a gente chama. Os meus trabalhos dão 94% de resultado. Por quê? Porque eu trabalho com rito, mas eu também trabalho com implantação de gatilho, também trabalho com o que a ciência conhece. Então, tipo, é muito mais certo que o meu trabalho vai dar certo do que qualquer outra coisa. E é por isso, inclusive, que o templo funciona tanto. Porque todos vocês, quando entram pro estágio, sabem de tudo isso. É porque a gente procura trabalhar principalmente o indivíduo, não mudar o mundo, mas mudar a pessoa, que automaticamente ela muda o mundo dela. Exato. E por isso que eu acho que é tão funcional. E é por isso que eu acho também que irrita tanto. Porque, embora a gente não trabalhe com nada disso que a religião prega, o trabalho funciona muito. E as pessoas voltam pra caralho. E a gente sempre tem na internet assim, né? Quem nunca viu fala mal, mas quem viu só fala bem e defende pra caralho, inclusive. Né? Essa é a briga que a gente tem. E o que eu sempre comento lá pro pessoal que fala mal é: tá com dúvida? Vai lá e testa. Aí depois você fala, com propriedade de causa. Sim. Ninguém vai te obrigar a falar bem, mas vai lá e testa. Inclusive, eu falo isso na palestra de abertura. Eu falo, ó, se você quiser participar, fecha o olho e segue a gente. Se você quiser ficar de olhinho aberto pra ver o que eu faço e depois falar mal, tá tudo certo. Fica também, você vai continuar sendo nosso amigo. Né? Mas ninguém que foi lá até hoje fala mal da gente na internet, né? Mas galera, e aí? Como é que os ateus podem se beneficiar da prática mágica? Já que a gente entendeu que a magia não tem nada a ver com Deus. Primeiro, a coisa mais dolorida é de você ter que trazer a responsabilidade para si. E aí não tem jeito, não tem foi o demônio que soprou no meu ouvido, mas fui eu que fiz. Que até aí foi bem legal, só que ainda assim foi o demônio que soprou no meu ouvido. E não foi o demônio que soprou no seu ouvido. A gente já tem isso estudado. Que demônio é esse que sopra no seu ouvido? A psicologia já explica esse demoninho que sopra. Então, eu acho que o principal é quando você traz a responsabilidade para você e você entende que você não depende de ninguém, apesar de dolorido, isso te dá um poder que, caralho, você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Ninguém manda. E se não deu certo, cara, ou você não fez o suficiente, não teve a oportunidade certa, não conheceu as pessoas certas, ou estava na hora errada, como eu a vida inteira tive bandinha, tipo, Ruge, cantava, e nossa, e orava para Deus, e nossa, não sei o quê, porque, gente, era uma coisa de fé, que não, porque Deus vai me honrar, e eu vou... Eu já fiz até a banda gospel, a banda tipo Ruge, gospel, e não ia. Por quê? Porque, cara, faltava coisa, sabe? Só que na época, o que acontece? Não, porque tenho que orar mais, ou então não é da vontade de Deus. A gente fica colocando desculpa. Se na época eu pegasse assim, tá, por que não tá indo? Sou boa o suficiente cantando? Sou boa o suficiente compondo? Tenho contato? Eu não tinha contato nenhum. Eu podia até alguém gostar de mim cantando, podia gostar da minha composição, mas, cara, eu não tinha contato. E aí, se eu tivesse hoje esse pensamento de não, eu não vou sonhar, tá aqui, pé no chão. O que eu posso fazer hoje? O que eu tenho de ferramenta? Quais são as vias de manifestação que a gente fala tanto? Como que isso pode se concretizar? Não é milagre. E aí você parar de esperar milagre, a chance das coisas acontecerem multiplica, né, exponencialmente. Ainda para tem mim, basicamente, ateísmo, que é a ideia de pecado, né? Quando a pessoa rompe com, não, eu sou ateu. A primeira coisa que ela tira da cabeça é essa ideia de pecado, de você, deu certo porque você estava indo bem, né? Você está tendo as virtudes, deu errado porque você estava em pecado, não é? Então, nós trazemos para nós mesmos a responsabilidade. Se deu merda, a culpa foi minha, não por causa de alguma coisa externa, eu não culpo ninguém. Então, eu sento, eu observo, eu analiso, vejo as vias de manifestação e trago essa responsabilidade para mim. Não delego essa responsabilidade, não, porque Deus não quis. Não foi bem assim. Porque basicamente, para mim, o processo de ateísmo foi parar de terceirizar a culpa.
eu comecei a assumir o papel da minha vida em todos os aspectos. Já que quando eu erro, a culpa é minha, e quando eu acerto, a culpa é de Deus, então a partir de hoje, quando eu acertar, a culpa é minha também. O mérito vai ser meu. E quando eu errar, a culpa é minha, e pronto. Cabe esse negócio de, não, quando eu faço bem feitinho, eu fiz meu trabalho bem feito, eu me esforcei, deu tudo certo, fui promovido. Não, fui promovido graças a Deus. Graças a mim, eu que fui lá e ralei, dei a cara a tapa. E quando dá errado também, a culpa é minha, não tem mais pra quem colocar a culpa. E porque o demônio soprou no meu ouvido. O nome disso é doença, é alguma doença psicológica, não é demônio, não. Quando eu entendi que, assim, eu tô no templo tem, acho que o quê? 4 meses, 5 meses? Parece que eu tô, tipo, há anos, né? O negócio foi bem mergulhado. Mas quando eu entendi qual que era o esquema real, assim, de magia, que é conhecimento, é você não ter essas amarras extras, me deixou muito mais segura, porque eu vivia sempre num estado de insegurança. Porque, assim, eu quero muito isso, mas e se Deus não quiser? E se não é o que Deus quer para mim? E se não... sabe? Então, eu sempre batia de frente com a minha vontade e a vontade desse Deus. E aí, então, eu me tornava insegura, porque eu tinha que esperar a vontade de Deus para ele achar que o que eu queria era o que ele queria. Quando eu me libertei disso, eu falei, quer saber? Foda-se. Eu vou fazer o que eu quero, porque eu quero, ponto e acabou. Se der errado, deu errado, eu assumo. E se der certo, ótimo, porque eu fiz as coisas que eu tinha que fazer. Então, te dá uma segurança, uma coisa assim, tipo, a vida é minha, sabe? Que é impressionante. Mas o processo todo é dolorido. Porque aí você tem que assumir o erro, você tem que assumir as próprias sombras. E isso é foda pra caralho. E tem um fundamento neurológico isso que vocês estão falando, saca? Porque assim, quando você passa por algum processo e você não assume que você errou, você não aprende as coisas que você fez para chegar lá, naquele lugar errado. E aí é natural que quando outras situações se apresentarem com uma forma parecida, você reproduz o comportamento. Porque você não entendeu que aquele comportamento te dá um resultado negativo, né? Então você vai ficar caindo sempre no mesmo problema, sempre no mesmo erro, exatamente porque você não sacou que tá errado, tá ligado? Então quando você é demitido e fala assim, Deus fechou uma porta para mim, uma janela, o que você tá fazendo é, eu não errei. Eu sou foda. E aí você continua reproduzindo e vai ser despedido de novo. Entregou 58 atestados no mês no emprego e a culpa é de Deus. Um exemplo disso, de não saber que está errado, eu escrevi um livro contando a minha desconversão, saindo da igreja evangélica até encontrar magia, e eu tinha um problema com relacionamento. Todos os meus relacionamentos acabavam exatamente da mesma forma. Mas assim, era exato o que os caras faziam, o que eu fazia, o que acontecia depois, e aí era sempre a mesma história. Tanto que isso me despertou para a espiritualidade. Eu fui buscar, falei assim, não é possível, tem algum problema. E é engraçado que eu fico o livro inteiro com as coisas na minha cara, acontecendo de novo, e eu falando, gente, eu não faço nada de errado, o que acontece? Sendo que eu levo o livro inteiro, que foi escrito em 3 anos, para falar assim, eita porra, a única coisa que isso tem em comum sou eu. Não são os caras, não nada. A única coisa que todo mundo ali tinha em comum era eu. E eu estava reproduzindo sempre a mesma coisa, não achando que eu estava errada, não achando que eu estava fazendo nada demais. E aí ficava procurando um encosto, alguém que queria se vingar de mim em outras vidas. O livro inteiro é sobre essa história desse espírito que queria se vingar de mim em outras vidas. Para no final do livro, é o spoiler do livro, no final do livro eu falar, eita porra, ela não estava fazendo nada, mas precisou o espírito vir me dizer que, oi, não era eu, o espírito que me fudeu 3 anos, tinha todas as histórias, e aí ele chega no final e fala, então, é isso. Aí eu falo, então não era você não? Era eu? Aquela frasezinha clichê. Aquela frasezinha clichê do Einstein, não adianta você fazer os mesmos cálculos esperando resultados diferentes. Faz sempre a mesma coisa. Sempre que eu tava conversando com uma amiga no domingo, e ela reclamando de relacionamento, que nunca dava certo e tal. Ela citou 4, 5 relacionamentos. Eu falei, qual que é a única coisa que tem em comum em todos esses relacionamentos? Ela o quê? Eu falei, você. Você já parou pra... Porque assim, será que tem 5 caras errados e só você tá certo? Aí ela ficou meio chateada, saiu, daqui a pouco ela voltou. Eu acho que faz sentido seu tapa na cara. Eu falei, cara, para de colocar a culpa no outro e começa a olhar pra si. Tudo bem que pode ser não só você errada,
Mas você tem grande parcela nisso, 5 vezes. Tá 5 pessoas erradas, só você tá certo. Que isso, o ateísmo te dá muito, que assim, você tira a muleta não, a culpa é de Deus, é porque Deus não quer a pessoa na minha vida. Ninguém quer, às vezes o livramento é você, entendeu? Chato pra caramba, egocêntrico pra caramba, narcisista, você tá sendo um livramento, e não uma pessoa. Tem esse detalhe também. Acho que a grande benefício disso tudo é você se libertar daquelas amarras, né? Que nem o Andy citou. Sei lá, a pessoa bebe pra caralho, é alcoólatra. A culpa é do Satanás, porque o Satanás tá fazendo eu beber aqui, entendeu? Ou então, que nem a Priscila citou, ela tinha banda e não ia pra frente. Às vezes você tá precisando de algum empurra mais, mas o que você faz? De vez de você ir lá e fazer esse empurra mais, você vai lá e reza. Como se a reza talvez fosse ajudar em alguma coisa. Enfim, então o grande benefício disso tudo é você desprender dessas amarras, né? Você fazer as coisas por você mesmo. Você chega lá e bora pra frente. Onde que eu tô? Eu tava assistindo um corte Eu tava assistindo um corte de podcast ontem com o Rodrigo Silva. Ele é pastor acho que é da Presbiteriana do Sétimo Dia, alguma coisa assim. E ele falando uma coisa lá que eu achei interessante, que foi, hoje, ateus conhecem mais da Bíblia do que cristãos. Sempre que eu vou debater a Bíblia com algum ateu, ele conhece mais a Bíblia do que cristãos. Eu tenho em casa aqui, eu tenho 3 versões diferentes da Bíblia, tenho vários livros a respeito. E sempre que eu tenho alguma dúvida ou qualquer coisa relacionada à religião e que me dão referências bíblicas, eu procuro na Bíblia, porque se está falando dela, vamos buscar lá. E eu nunca conversei com um cristão que conhecesse a ponto a Bíblia quanto eu conheço. E não que eu conheça demais. É eles que conhecem de menos. E terceiriza a culpa pro pastor. Tem um texto de stand-up do Rodrigo Marques que ele fala que os caras só tem um livro. Só tem um, não tem 10 livros, é só um livro, é só precisa estudar aquilo. Aí ele fala, mas qual a tua referência? A Bíblia. Mas você leu lá? Não, o pastor que leu e me falou. Fala, cara, isso o pastor leu errado. Você não leu o bagulho? E as pessoas não leem. Resposta pronta, né? É resposta pronta. Vem a mim e traz aqui para mim a resposta. É o grande detalhe que diferencia, né, o ateu daquele que crê alguma coisa, né? O cara que crê cegamente, ele quer que os outros creiam igual a ele e quer descer igual lá abaixo. E o cara que não... Ele não vai ficar ali, não, vou pregar a palavra do nada aqui para ti. Não, ele não fica com essa arrumação, né? O que acaba que o próprio religioso é o mais intolerante. Por quê? Porque ele quer que os outros creiam exatamente como ele crê, só ele tá certo e foda-se o resto. Ateus eu nunca vi batendo na porta de ninguém no domingo para pregar a palavra de Darwin. Nunca vi. Eu tenho uma igreja aqui, na minha rua aqui, domingo de manhã, a primeira casa que eles param é a minha. Aí quando eles me encontram, porque a gente faz isso daí em botecos no mês de abril, tá? Que é o Pint of Science. E você sabe qual que é o mais legal? Porque assim, quando a gente sai disso, a gente tem um monte de ferramenta que a gente pode usar a nosso dispor. É muito legal isso. Porque, tipo, a gente já entende, né, estudando magia, porque magia é estudar, é conhecimento, a gente sabe da relação das coisas que a gente cria. Né? Então, foi o que a Pris falou, do perfuminho que a gente passa, do banhozinho de ervas, não sei o quê. E quando a gente sai dessa marca, que a gente fala, não, beleza, vamos aqui ver, você tem um monte de coisa que você pode se relacionar e fazer coisas diferentes, sabe? Então, é muito legal e te agrega muito quando você consegue se relacionar com essas outras coisas. Que não impede de você acender a vela, o incenso ou o perfume. Mas isso vira enfeite, não muleta. Entendeu? Às vezes eu falo, às vezes eu vou fazer algum rito, alguma coisa, eu vou lá, monto um altarzinho, mas no geral eu deito na minha cama e não preciso de nada. Mas por quê? Porque você cria uma relação com aquilo e entende que a magia está no mago e não na ferramenta. Entendeu? Porque se eu precisar de uma vela acesa para fazer acontecer alguma coisa, para abrir algum portal, alguma coisa tá muito errada. Um pedaço de cera com barbante vai ter mais poder que eu? Tá Sim. Muito errado esse rolê. Mas é que as pessoas não entendem que o poder tá na gente, né? Elas demoram para entender. E digo porque eu fiz muita magia que funcionava, ensinei, passei para frente. Um monte de gente hoje trabalha fazendo a magia que eu ensinei. E
eu não sabia. Para mim, eu terceirizava tudo. Eu pedia para o Daimon, eu pedia para a Lilith, eu sempre terceirizava isso. Então, teve um caminho até eu entender e demorou. Até eu internalizar isso e falar assim, não, peraí, realmente, hoje eu não preciso mais de vela. Hoje eu não preciso mais. Mas eu precisei e usava e funcionava. Mas por isso, é difícil você chegar nessa conclusão, porque ninguém ensina, na real ninguém ensina, né? O que ensina são esses livros antigos que ainda são teístas. Então, é porque assim, eu torço para não existir demônios, porque se existir, eles vão me achar doido pra caramba. Porque às vezes eu uso de psiquiatra. Tô carente, quero trocar ideia. Gente, diz uma coisa, já que a gente tá falando essa diferença entre religião e magia, para falar a diferença entre, né, magia e ateísmo e tal, e a gente tá falando que a religião ela faz as coisas na sorte e o mago tem conhecimento, certo? Então, como que o templo, na visão de vocês, como o nosso templo aplica esses conhecimentos aí na magia? Nossa, Primeiro ponto é desmistificando tudo, apresentando para que serve cada coisa, como é usado cada ferramenta, inclusive símbolos mágicos que a gente usa lá, riscar o chão, que é para dar gatilhos e não como ferramenta, como muleta. Ensina a função de cada item em cima do altar e ensina a pessoa a buscar conhecimento, a estudar, a ler e não acreditar cegamente naquilo que o coleguinha fala. Esse é o primeiro ponto. Olhar para o autocontrole sobre o que está fazendo, o que está acontecendo e entender que não vem do externo, mas sim do interno. Eu acho que o maior tapa na cara do nosso templo é assim. O Nino chegava e falou, aqui não tem espírito, não tem Deus, não tem porra nenhuma. A gente vai lá, faz o negócio acontecer, a pessoa vai embora, fica bem, volta e fala, puta, e aí? Se não tem nada e funcionou, como é que funciona esse negócio aí? Acho que é o maior tapa na cara do nosso templo é esse. Eu acho que é a liberdade que a gente prega de falar, tá, a gente não precisa disso para fazer acontecer, mas você acredita? Tá bom, pode continuar acreditando, não é sobre isso. A gente não vai dizer que não e nem dizer que sim. A gente vai entender, ao atender a pessoa, qual é o paradigma dela. E deixar ela livre, para ela não ter que chegar pro Nino e perguntar se ela pode, né, a Ere pode ir no casamento, tipo, não, gente, cada um vive sua vida, tá? Faz o que quiser, irmão. Não, mas é bem isso, assim, o que o Léo falou do tapa na cara é sobre isso, e é assim, foda-se, não quero saber o que você acredita, porque não faz diferença, sabe? Não faz diferença, mas assim, você acredita, eu vou... o templo, ele apoia o direito da gente acreditar no que a gente quiser. Ele não vira e fala para você assim, ó, a gente não acredita nisso, você não pode acreditar, senão você não tá aqui. Não, beleza, você quer acreditar, é um direito seu, e a gente vai defender ainda o direito de você acreditar. Que é um incentivo maior do que num rito de quarta-feira ele virar pra galera que tá lá sentada. Se você veio aqui para espiar e falar mal e sair falando na internet, fique à vontade, pode filmar, fica à vontade. Que a liberdade maior que essa? Tanto acho que religião que permite isso. Aí é um relato bem pessoal, porque fala assim, né, que o templo ele não torna ninguém cético nem ateu, mas é um caminho inerente que se você pega para seguir mesmo, porque em nenhum momento nada é imposto de maneira nenhuma, mas ao começar a estudar e se interessar e aprendendo, você fala, caralho, mano, eu não preciso disso, eu não preciso pagar a estrada, eu não preciso ter medo da chuva cair na minha cabeça, sabe? Então é meio que um caminho natural, eu acho que da pessoa que estuda se libertar disso. E o legal de você estar e eu falo do nosso templo mesmo, de estar lá dentro, não em qualquer outro lugar, mas no nosso templo, é que você consegue fazer isso de uma maneira tão, tão segura, sabe? Que você vai... Porque você sabe com quem que você está aprendendo. Você sabe que você não está caindo no conto da carochinha, que você não está se afundando em qualquer coisa. Muito pelo contrário, você chega assim e fala, meu, isso aqui tá difícil de eu entender. E vocês estão sempre lá para segurar a mão da gente. Falar, não, vamos junto, vamos que eu vou te ensinar. E aprender as ferramentas e as formas como a gente tem para ter uma vida melhor por nós mesmos é maravilhoso. Eu acho que isso é a maior coisa. Eu acho que todo mundo tem que passar pelo nosso tempo. Todo mundo. Deixa eu só falar um negócio, gente. Desculpa te interromper, Bruninha.
O que vocês estão falando é muito legal e eu me sinto extremamente lisonjeado pelas honras que vocês me deram, tá? Mas é assim, a grande brincadeira é que não é um posicionamento meu. Eu sempre aprendi que o mago trabalha com o paradigma do outro, não com o paradigma próprio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que certificar, validar a fé da outra pessoa faz parte do trabalho do mago. Ou seja, se você é da Umbanda e vai no nosso templo, você vai ser atendido como um bandista. Né? Se você é cristão, evangélico e vai no nosso templo, você vai ser atendido como um evangélico. O que quer dizer que a gente em nenhum momento vai impor nada a você nesse sentido, né? A gente não, na verdade, assim, como o mago trabalha a liberdade, então a gente não impõe nada mesmo. Se você quiser ir lá, mostrar sua cara e ir embora, vai, tipo, é sua vida, sacou? Mas o que precisa ficar claro é que, assim, magia não tem a ver com religião. Então, dificilmente a gente vai usar quesitos religiosos para falar com você. E por não ter nada a ver com religião, tá tudo certo de você professar a sua, porque não é isso que importa pra gente, entende? É que nem você ir no açougue. Você vai no açougue comprar carne, o açougueiro não vai falar pra você, mas você quer 1 quilo de picanha cristão ou 1 quilo de picanha... A não ser que você seja judeu, que ele vai falar, você quer 1 quilo de picanha kosher, né? Aí tem as questões de lá. Mas se você não é judeu, o açougueiro não vai falar pra você, ó, eu vou matar a sua fome aqui com a picanha, vou te servir uma boa picanha, desde que você seja um bandista. Isso não existe, saca? E também pra gente é a mesma coisa. E a gente, né, tá tudo certo. Oi, tô falando isso por quê? Tô falando isso por quê? Porque, assim, a Bruninha tá falando desse negócio aí de seu caminho inerente, você ir pro ateísmo, mas em nenhum momento, de verdade, a gente tem esse tipo de discurso. Sim. Eu falo brincando, geralmente, na primeira aula de desenvolvimento, eu falo, ó, meu papel não é te tornar ateu na primeira aula, né? Mas eu falo de brincadeira e eu falo porque eu observo isso acontecendo, mas, tipo, não é nada... Tanto que, assim, o Zeca, por exemplo, né? Hoje em dia ele já é iniciado, trabalha no templo, ele ainda é da Umbanda, ele trabalha em terreiro ainda. Né? Então, assim, não é uma coisa, uma situação obrigatória, enfim. Eu só queria deixar claro que a gente defende a sua liberdade de ser até o final, tá? Eu cheguei lá, eu já era ateu e eu fui aquele ateu... Né, que é a questão da maturidade. O ceticismo em si, ele não é algo que um garoto de 17 anos vai dizer, não, eu sou cético. Não, tu é um rebelde sem causa. A gente acaba buscando, o cético não é aquele que eu não acredito em porra nenhuma, não. O cético é aquele que tem um cuidado de ir atrás, de entender, a liberdade de pesquisar e tomar suas próprias decisões sem enfiar a goela abaixo no outro. Então é isso, e acaba que esse ceticismo gera ética que acaba moldando o caráter da pessoa. Então, quando você pega, como a gente falou, né? Porque o pastor me disse, tá, mas onde entra o teu pensamento nisso daí? Onde entra o teu julgamento? O teu ir atrás? E aí acontece o que a gente vê em todas as religiões. Tem pessoas boas e tem pessoas filha da puta, né? E se você olhar as pessoas boas, elas acabam puxando para si e se questionando, né? Como a gente vê discurso de certos santos, que muitas vezes... será que Deus... Será que eu não estou falando sozinho? É isso. É sobre isso. Gente, vamos pro encerramento, então, do nosso podcast de hoje? Bom, alguém quer complementar alguma coisa? Só quero complementar que tem uma mensagem oculta aqui, ó. 666, ó. 666. A próxima eu vou aparecer com 333 aqui, vai ser meia besta. Você tá vestido de Naruto. Eu tô vestido de Naruto. Como é que a gente vai te respeitar, ó, Mago das Sombras, vestido de Naruto? Eu sou o sábio. Se fosse Mago Unicorniano, tudo bem, mas... Ele é o Mago das 9 Caudas. Pessoal, então só para recapitular para todos vocês, tá? Dia 21 deste mês, nós estamos no dia 13/8. Dia 21 desse mês, 21/8, a gente vai ter o rito coletivo de expansão de sucesso profissional, que vai acontecer presencialmente tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, mas você também pode participar remotamente. Inscrições através do site nossotemplo.com.br, tá? Dia 21 também teremos a Festa dos Guardiões, tanto em São Paulo quanto em BH, também presencial, para vocês comparecerem lá. Dia 25... Leva um prato de doce e salgado. Leva um prato de doce ou salgado. Ou sagaldo. Dia 25/8 a gente vai ter o rito de ayahuasca aqui em São Paulo. Presencial também, dia 25, se eu não me engano, é um domingo, tá?
gente vai ter o rito aqui presencial em São Paulo. Para vocês que não sabem, nosso templo em São Paulo fica na Rua Andaraí 463, na Vila Maroca. E lá em BH, Rua Deputado Cláudio Pinheiro de Lima 261, no Glória, em Belo Horizonte. Se vocês quiserem saber mais, nossotemplo.com.br ou no IG, @nossotemplo_sp São Paulo e @nossotemplo_BH Belo Horizonte. Pronto, se não esquecer, agora pode falar. Lembrando que mês que vem tem o retiro, são as últimas vagas, hein? 21, 22 e 23 de setembro. E também está aberto o desenvolvimento em São Paulo e BH. BH já tem data. Dia 1/9 já começa o novo desenvolvimento em BH. Se você quer aprender tudo que a gente faz no templo, tanto para usar para você ou para usar para ajudar outras pessoas no templo, ou seja, onde for, a gente vai te ensinar isso. E em São Paulo tá para abrir. Então, se você quiser saber mais, entra nos Instagrams ou o Nosso Templo BH, o Nosso Templo SP, para entrar no grupo do WhatsApp, e na descrição do grupo do WhatsApp tem o link do formulário de interesse. Aí você preenche lá, a gente entra em contato. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato no próprio grupo do WhatsApp que a gente responde. Lembrando que nada disso te liga ao nosso templo, beleza? Você não é obrigado a nada em momento nenhum, nem quando você faz desenvolvimento, nem quando você faz iniciação, nem quando você faz iniciação de mestre, nem quando você tá na NOT. Em nenhum momento da sua vida você é obrigado a ficar com a gente, você vai sair e continuar nosso amigo. Inclusive, se você fez o curso até o final de desenvolvimento, quer abrir um trabalho magístico na sua casa, você fazendo as coisas, é só pedir que a gente te ajuda, porque nós somos brother, beleza? É isso, gente. Vamos se despedir da pessoal? Peraí. Só pra falar, você vai chegar, vai conhecer a galera, você vai ficar pra sempre no nosso tempo. Sou prova viva disso. A gente vai barrar seu Exu lá. Gabriela tranca a porta. Como destruir um discurso em 3 minutos, né? Enfim, gente, acabou? É isso? Isso. Deixar os Querem dar suas... pessoal aí? Querem dar suas redes sociais? Bora lá, eu sou Magia com Tracy para ouvir sobre todas essas satanagens. Eu sou o Mago das Sombras, o Mago, _das_sombras, no IG e no TikTok. Só me Eu adicionar lá. estou em todas as redes sociais aí, @místico.acol. Místico.acol. Todas as redes sociais, vocês me acham lá. Cuidado com essas redes. Pro Fábio 1, lá você encontra física, magia e outras coisas completamente aleatórias. Bruna? E o meu @ do escritório é Brisquilhari Advocacia, @ Instagram, que eu ia falar o e-mail escritório. Brisquilhari Advocacia, me segue lá, que eu sempre posto umas coisas legais lá. E eu sou o Nino Denani, que você pode achar em qualquer lugar, é só googar Nino Denani, que você vai achar em todos os lugares do planeta, tem até na Lua, Nino Denani lá, atualmente arquimago do nosso templo. Olha que bonitinho. Né? Que bonitinho. E é isso, pessoas, como sempre nos despedimos de vocês agora e esperamos que vocês voltem a seus lares com a paz, a luz e o conhecimento, que Sofia guia todos vocês. Sofia nos guia. Sofia nos guia. É isso, pessoal. Valeu.